Clarice dá todo o seu remédio a Maristela, descobre a verdade. Clarice vai surpreender Maristela ao dar o remédio e fazer a mulher desmaiar. Tudo acontece quando Beatriz conversa com Clarice e diz: para você saber a verdade, que esses remédios faz a pessoa perder a memória, é só você dar para Maristela. Você vai ver que ela vai perder a memória e não reencontrar. Clarice diz: mas eu não posso fazer isso, eu não posso dar um remédio sem orientação médica. Beatriz diz: Clarice, mãe, a senhora não percebeu, mas esse remédio não tem orientação médica. É só a senhora ler o manual, que a senhora vai ver que eu estou sendo sincera. Clarice diz: não é possível, Beatriz. Não é possível que você está sendo sincera comigo. Beatriz diz: olha no fundo dos meus olhos, Clarice. Você vê mentira? Você vê mentira? Clarice diz: não, eu não enxergo mentira nos seus olhos. Mas é muito difícil de acreditar que eu fiz nada esse tempo todo. Na próxima cena já mostra Beto comemorando com Beatriz. Eles comemoram com água, já que Beatriz não bebe, e Beto diz: bora fazer um brinde. O nosso plano vai dar certo. A Clarice finalmente vai perceber que ela não lembra da memória por conta dos remédios. Essa água tá boa demais. Beatriz diz: ai, Beto, não vejo a hora da minha mãe lembrar da memória. Beto diz: o nosso plano vai dar certo. É só a gente ter muita fé. O nosso plano já deu certo, Beatriz. Já deu certo. Juliana e a Maristela serão desmascarados. Beatriz diz: eu peço muito por isso, Beto. Muito que o Juliano e a Maristela finalmente se dê muito mal. Beto diz: não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Chegou o momento do Juliano e a Maristela perder. Eles só ganhavam. Que é isso? Chegou o momento de eles perder. Beatriz diz: que Deus te ouça, Beto. Que Deus te ouça. Que, que isso seja verdade. Que eles percam. Que eles percam muito feio, Beto. Muito feio. Na próxima cena, já mostra Clarice dizendo para Maristela: eu trouxe uma água para a senhora, minha sogra. Maristela estranha e diz: por que você trouxe uma água para mim? Hein, Clarice? Você não é de fazer isso? Clarice diz: a senhora tem que beber a água. Pode beber. A senhora está desconfiando que eu estou botando alguma coisa dentro da água? Maristela diz: claro que não, Clarice. Você seria incapaz de fazer qualquer coisa contra mim. Maristela, neste momento, bebe toda a água e diz: ai, Clarice, Clarice. O Juliano ainda não chegou? Clarice diz: não. A senhora está bem? Minha sogra? Neste momento, ela se aproxima de Maristela e diz: tá vendo quando a senhora me dá o compromisso como eu fico? Maristela não consegue se lembrar de nada e Juliano chega ali, vê sua mãe caída na cama e diz: que você deu para ela, Clarice? Clarice diz: os remédios, Juliano. Os remédios que você me dá.
Olha a forma que eu fico quando eu tomo os remédios que você me dá. Tá vendo? Eu perco a memória. É por conta desses remédios que eu tô assim, que eu não consigo me lembrar da minha memória. É por conta desses remédios que eu fico assim, igual a Maristela está. Juliano disse: Você ficou louca de dar o remédio, de dar o seu remédio para minha mãe? Você quer matar ela sem orientação médica? Clarice, que botou na sua cabeça isso? Ah, a Beatriz. Clarice diz: Não, Juliano, não foi a Beatriz. Ela só pediu para eu ler o manual para ver se tem orientação médica os remédios que você me dá. Mas eu li o manual, Juliano. Olha, eu enfermo até na sua cara se for necessário. E no manual não tem dizendo que pode ter orientação médica. Qualquer um pode tomar. Sem orientação médica, Juliano. Juliano diz, mas que foi o médico que passou esse remédio para você, Clarice. Clarice diz, você vai continuar mentindo assim na minha cara, me fazendo de palhaça, Juliano. Olha como sua mãe tá. Olha a situação dela. Ela tá completamente sem memória. Será que é só até passar o efeito dos remédios, Juliano? Que sua mãe vai ficar assim? Me responda, Juliano. Me responda. Eu quero uma resposta. Juliano fica calado. E Clarice diz: Toma o seu remédio e ruma no colo dele. Ele pega o frasco do remédio e ela diz: Eu não quero mais saber sobre você e sua mãe. Chega, Juliano. Vocês para mim acabou. Juliano fala: Você vai para onde, Clarice? Eu preciso ligar pro doutor como minha mãe tá. Clarice diz: Sabe para onde eu vou, Juliano? Para bem longe de você. Eu vou morar com a Beatriz e você não vai me impedir. Juliano diz: Você ficou completamente louca. Você vai morar com uma mulher que mentiu na sua cara, dizendo que era sua filha, uma impostora que quer pegar nosso dinheiro, que quer entrar para a família a pulso com uma mentira. Clarice diz: Eu acredito mais na Beatriz do que em você, Juliano. Eu sinto um amor. É uma coisa que eu não consigo explicar pela Beatriz. Juliano fala: Clarice, não faça isso com a gente por conta de uma mentira. Clarice diz: O único que tá mentindo para mim, Juliano, é você.